Vamos começar o registro aqui de uma nota do plano de manutenção. Nós pomos a transação IW21, que é para criar a nota. Nessa lupazinha ele abre, você dá um clique e abre as opções de quais seriam as notas que a gente tem a trabalhar. Se for uma falha, é a manutenção corretiva. E para preventiva, a gente vai usar o Z5, que é manutenção planejada. Nesse caso, nós temos o registro aqui, que foi uma manutenção corretiva. Então, a gente vai usar o Z2, que é uma falha. Em seguida, damos um Enter. Aí, inicia agora o registro. A gente vai pôr a descrição, que foi o quê? A manutenção corretiva em Pedra do Jerônimo, na WTG1, no gerador. Então, a gente vai pôr essa informação aqui: manutenção corretiva em Pedra do Jerônimo, WTG1. Onde foi que ocorreu é o local de instalação. Nós vamos buscar o local de instalação de onde essa manutenção está ocorrendo. Em consulta a planta, a gente bota sobre asterisco, entre asterisco, SC02, e damos um Enter, que ele vai trazer todos os equipamentos cadastrados, todas as funções location cadastradas para essa planta. Deixa ele processar um pouquinho. Pronto. Onde foi? No WTG1, no gerador. Então nós vamos aqui, começa o WTG1 no gerador, ela aqui. Então damos 2 cliques nela, ele associa a ordem lá. Em seguida damos um Enter, eles vai direcionando para os campos obrigatórios. Esse é o usuário que está registrando a ocorrência. A prioridade dessa atividade foi muito alta é quando há parada total do parque ou alguma emergência, um acidente, alguma coisa. Nesse caso, ele trabalha alto porque há uma intervenção corretiva. A data de início que ocorreu essa atividade, a hora, então nós vamos pegar essas informações aqui. Vai ocorrer no dia 28/03/2017. Como essa página é uma simulação, com a hora que ela teve início da atividade, 8h30. 08h30. E a conclusão desejada foi no dia 28/03/2017. E vamos dizer que concluiu ao meio-dia. Nessa informação, houve a parada da máquina? Sim. Nós vamos marcar e damos um novo Enter. Aí ele vai dizer que a data está no passado, não tem problema, mas no caso como vocês vão trabalhar com a data atual, então não vai ter esse alerta. Pronto, aqui repete a data do início da avaria, foi no dia 28/03/2017, e a hora que foi realizada, 8h30. 08h30. Enter. Pronto. Agora ele me abre os demais campos. Nessa opção aqui, o sintoma do dano, a gente vai também novamente abrir as opções que a gente tem. O que é que houve? Uma falha de máquina, falha elétrica, correção, ou seja, a gente vai identificar a mais próxima do que ocorreu e registrar. Nesse caso, uma falha de máquina. E descrevemos aqui a manutenção corretiva na WTG1, em Pedra do Jerônimo. A causa, a mesma forma, a gente vai consultar a falha mecânica e, conforme for a ocorrência, a gente vai buscar a informação mais próxima. E no caso, o texto da causa. O texto da causa, geralmente, vocês que estão foi o que? Realizada. Não é exatamente a causa. Aqui é o que foi feito, a descrição da atividade. Então vamos repetir a manutenção corretiva aí. No caso, vocês vão colocar a causa que gerou esse registro. Na codificação aqui, a gente abre também as opções, ou seja, houve parada de máquina? Sim. Houve, a planta está em funcionamento, subestação desligada, da mesma forma, a informação mais próxima
Selecionamos. Nessa aba, feito esse ponto aqui, está executado esses registros, vamos para a aba atividades, onde vamos agora descrever, registrar na verdade o que foi que de fato ocorreu. Nesse caso a gente vai ter uma substituição de componente. Se for uma inspeção, vai ser feita o código da inspeção. Nesse caso eu vou utilizar a substituição do componente. Se houve um reset, se não houve atividade, enfim, a manutenção programada ou preventiva, aí vocês vão seguir sempre o código conforme as atividades estão sendo realizadas. Se caso a substituição, aí o texto da atividade, aí a gente coloca realmente que foi realizada a substituição, damos um Enter, que esse campo aqui tem uma limitação de caracteres, no lápisinho a gente consegue colocar a descrição completa. E o quanto mais detalhado da atividade realizada, é melhor para efeito de auditoria a gente ter o registro explicado do que foi realizado de fato. Vamos tentar descrever de forma clara e o que ocorreu, para não ficar uma coisa genérica, substituição do componente. Pronto, então o que é que levou? Aí então a gente descrever. A data do início, a gente repete a data, que foi dia 28/3/2017. Às 8h30, e a conclusão 28/03/2017, e a conclusão prevista no meio-dia. Nesse campo aqui a gente vai colocar o que realmente foi executado. Na parte cada frente era o previsto, o desejado. A gente idealizou terminar ao meio-dia. Mas se porventura não terminou meio-dia, terminou às 16 horas, 17, a gente vai pôr a data real da ocorrência aqui. Feito isso, a nota está pronta. Agora a gente vem aqui para esse campo ordem, clica esse papelzinho que é o de criar a ordem. Ele já direciona automaticamente. Ele tem essas opções de M4, abrindo aqui as opções. Seguindo a mesma diretriz de associação dos códigos, manutenção corretiva, manutenção preventiva, outros, enfim, o que for associado à atividade. Nesse caso é corretiva, a gente vai sempre usar o M4. Damos um novo Enter, ele vai abrir as opções da ordem agora. Seguindo aqui o flag também, a gente tem que fazer o que foi que ocorreu, tipo da atividade de manutenção. Imediata após a atividade de inspeção, eventos, falhas sem interrupção, desligamentos inesperados, enfim. Nesse caso, como a gente vai fazer imediata após a inspeção, ou seja, identificou o problema, a ação foi imediata. E a condição de instalação, não em funcionamento em operação, nesse caso não em funcionamento, porque houve desligamento. Aqui já está preenchida, a gente vai para a aba de operações. Na aba de operações ele traz o título da descrição. Caso tenha registrado outras operações, vocês vão descrevendo aqui, seguindo sempre o melhor detalhamento da atividade. E aqui a gente vai agora registrar a quantidade de funcionários que realizou a atividade e quantidade de horas que foi gasta para essa execução. Nesse caso fomos aqui, número é o número de funcionários e a duração é a duração da atividade. A gente fez 8h30 até as 12, são o quê? 2 horas, 10, 12, 13, 4 horas. Lembrando que ele vai fazer o cálculo da hora vezes o número de trabalhadores para dar a quantidade de horas trabalhadas. Nessa parte do código de cálculo, vamos colocar sempre o 2, calcular trabalho. Sempre vai ser o número 2. Enter. Um Enter novamente, ele dá uma mensagem, aí 2 vezes 2 são as 4 horas trabalhadas. Porventura nós gastamos 8 horas, então vamos botar a duração de 4 horas, vezes a quantidade de funcionários, e assim conforme a ocorrência. Na aba componentes, a gente vai verificar o que? Se nessa atividade tivemos o consumo de material, tivemos esse item aqui. Pegamos o código SAP dele e trazemos para cá. Damos um Enter.
ele já vai trazer a descrição e a planta onde foi utilizado esse material, porque a gente está registrando uma ordem para Pedro Jerônimo. Novo ente, e ele aí pede os campos que são obrigatórios. Nesse caso aqui é o tipo de utilização, ou seja, abrindo as opções que ele vai dar para a gente. A unidade é compatível se for algum item que seja, não é o que seria utilizado, mas é um compatível com aquele. Nesse caso a gente vai utilizar sempre o item estocado, ou seja, a gente está tirando do estoque e utilizando. É o L, o código L. Feito isso, a gente vai fazer o que? O tipo do lote. Essa é uma informação muito importante, que a gente tem que ter bastante atenção. Esse item é um item do estoque nosso Enel, a gente vai utilizar a codificação SQuant. Se for um item da Siemens, STPart. Nesse caso é um item Siemens, que no consumo de materiais a gente tem duas peças, estamos consumindo a primeira. A quantidade foi do item utilizado 1. O depósito que foi retirado desse material é o depósito 001, para todas as plantas, todo tem o seu depósito. E o recebedor, quem tirou esse material lá? No caso aqui, a gente está trabalhando com o parque de fontes, foi o Borre. E a planta que a gente está trabalhando é Tacaicó. E aqui fica registrada o item, a quantidade, o estoque de onde saiu e o parque que foi utilizado. Para essa opção aqui, a gente só vai conseguir gerar a baixa do material se a gente colocar nesse aqui imediatamente. Ou seja, a gente fez o registro e tiramos o item imediatamente do estoque. Feito isso, nós vamos salvar. Na verdade aqui esse status aqui era para estar liberado, ele está aberto, eu vou liberar aqui agora, mas para vocês vão aparecer sempre aqui, ó, liberado. E no caso, registrou o item aqui, a quantidade, vamos salvar. Informação gravar, sim. Aqui gerou a ordem e a nota, ou seja, o que a gente criou agora. Aí sempre guardamos esse número da ordem para uma eventual consulta, sabemos onde foi utilizado o item, qual é a ordem referente a essa ocorrência, e a nota, que sempre o item uma informação está amarrada à outra. Aqui é só para exibir o número corretamente. Pronto. Copiamos o número da ordem, por quê? Porque agora a gente vai fazer a baixa do material. A gente só registrou a ordem com o item que foi utilizado. Agora a gente vai realmente dar a baixa. A gente abre uma nova janela aqui. E na transação MIGO, Enter, agora sim que a gente vai dar a baixa no estoque. Sempre a gente vai utilizar saída de mercadoria A07 e no registro da ordem, ou seja, ele vai buscar essa saída da ordem de trabalho. Colamos aqui o número da ordem, Enter. Ele traz o item que foi utilizado naquela atividade lá para cá. Aqui ele traz todas as informações, a quantidade, o depósito que ele não trouxe, mas a gente preenche agora, o tipo de avaliação, que é o tipo C, o estoque é utilizado o nosso, do fornecedor. No caso do depósito, a gente preenche aqui agora o 001. E nesse campo texto aqui, tão importante quanto a questão da utilização do estoque, é esse código que tem que ser sempre utilizado, WPGPC. Essa descrição de outro item a gente apaga e cola a descrição do item que a gente está utilizando agora, que é o stick. Pronto. Marcou aqui item OK.
Se tiver mais itens, a gente vai dando a setinha verde aqui, ele vai passar o próximo item e a gente vai fazer o mesmo procedimento. Marcar qual é o depósito retirado, preencher essa informação aqui sempre com esse código aqui WPGPC, que esse código é o código de rastreio do pessoal de AFC para mensurar os custos do material utilizado. E assim até finalizar o último item utilizado. Pode ser que tenha uns 5, 10, 20, então um a um a gente vai fazer esse registro. Feito isso, a gente põe aqui para verificar. Ele vai consultar se há o item estoque, se o item está ok, e vai dar uma mensagem, documento ok. Caso tenha alguma restrição, não tem saldo no estoque, ele vai dar uma mensagem aqui, não tem saldo para o item tal. Então aí a gente vai se comunicando paralelamente para ver o que vai ser tratado. Enfim, estando ok, registra. Agora sim o item foi baixado do estoque. Voltamos na ordem, abrimos a nova janela e vamos exibir a ordem IW32, Enter. Ele já me trouxe o número da ordem, que é a última que eu estava trabalhando. Vamos agora encerrar essa ordem que a gente acabou de fazer com o consumo do material. A gente vem na bandeirinha aqui quadriculada, encerrar tecnicamente. A data do encerramento é sempre a data do dia que está sendo realizada o encerramento, não é o dia que realizou a atividade. Você pode ter feito a atividade ontem, porém hoje que você está registrando, ela não sabe, você vai botar a data de hoje. O ideal é que essa atividade seja feita sempre no mesmo dia. Realizou a atividade, alimentou no sistema. Uma, para a gente ter o sistema atualizado, e duas, para a gente ter o estoque atualizado. Porque o consumo foi realizado hoje, a gente tem se eu tiro um relatório hoje de quantidade, se não houve o lançamento, eu vou ter um item que foi utilizado, porém no sistema não foi dado baixa. Então o ideal é que seja realizado no dia da atividade. Nesse caso a data aqui é 29/3/2017, às 15h46, hora do registro. A atividade ocorreu quando? Em 28. Aí sim a gente vai pôr a data da atividade, às 8h30, e foi concluída no próprio dia 28, ao meio-dia. Se houve parada de máquina, sempre marcar o flag parada. Se não houve parada, foi uma intervenção que foi realizada, mas se necessário para desmarque. E essas informações aqui podem ser apagadas, porque aqui é para dados da avaria, o que foi ocorrido. Para encerrar a nota automaticamente, esse flag sempre tem que estar marcado. Porque se tiver desmarcado, a gente encerra a ordem, porém a nota fica aberta. Então sempre marcar essa opçãozinha aqui, deixar sempre marcado. Pois a data é a hora certinha, dá um Enter, ele vai processar e gerar o encerramento. Está gravando, anota, pronto, concluiu, ele repete o número gravado. Ok, vamos só consultar agora novamente ao status agora, encerrado tecnicamente. Saímos dela, não precisa gravar porque ela já gravou, agora foi só uma consulta. E agora a gente processa a transação IW41. A gente encerrou a nota e a ordem, agora a gente vai confirmar as horas que foram trabalhadas. Traz o número da ordem, marca aqui a conclusão final. Se há trabalho restante, sem trabalho restante, marca também, ou seja, a ordem foi realmente concluída, encerrada, não há nenhuma pendência para fechar ela depois. Hora deslocada 0 e horas extras 0, ou seja, não houve hora de deslocamento para realizar a atividade, tampouco houve hora extra para a realização dessa atividade. A data aqui a gente vai pôr sempre a data que a gente criou a nota, a ordem, 28/03/2017, a hora que foi realizada 8h30, 08h30, e embaixo a conclusão, a mesma coisa, o fim do trabalho, 28/03/2017, às 12 horas, meio-dia. Enter, ele fez a leitura, a quantidade de trabalho real foram 4 horas, e salva.
está realizado o processo da ordem de trabalho, desde o registro da nota, a criação da ordem, a baixa do material e o encerramento com a confirmação das horas trabalhadas. Em caso de dúvidas, vocês têm meu contato, só me chamar para a gente estar tirando essas dúvidas aí para frente.